Zacarias capítulo 4. O Espírito Santo vem através dos anjos. Zacarias capítulo 4 é um capítulo muitíssimo importante para o povo de Deus nesses últimos dias. E precisamos urgentemente compreender esse capítulo. Falando sobre a importância desse capítulo, Ellen White diz: estude cuidadosamente o 4º capítulo de Zacarias, e aprenda o que significam as duas oliveiras ali mencionadas. Leia-o, cuidadosamente, versículo por versículo, pois neste capítulo, as características da obra em que estamos engajados, são claramente apresentadas. Não deve haver dúvidas sobre o significado deste capítulo, porque aqui, Deus nos diz, que os ensinamentos deste capítulo, claramente apresentados. Que isso poderia ser entendido, sem confusão. Que devemos estudá-lo cuidadosamente. 2 vezes ela diz isso. Devemos lê-lo, com atenção, e entender o significado de cada versículo. Leia este capítulo repetidas vezes, até compreender seu significado completo. Continue perguntando: o que é isso, meu Senhor? Então, o conselho é para lermos esse capítulo, repetidas vezes, pois não compreendemos totalmente este capítulo. Então teremos que lê-lo novamente, até entendê-lo, especialmente, porque há algo neste capítulo, que trata especificamente das duas oliveiras. Precisamos entender o que representa essas duas oliveiras. Vamos ver então, o que nos ensina Zacarias capítulo 4. E disse-me: que vês? E eu disse: olho, e eis que vejo um castiçal todo de ouro, e um vaso de azeite no seu topo, com as suas 7 lâmpadas. E 7 canudos, um para cada uma das lâmpadas que estão no seu topo. E, por cima dele, 2 oliveiras, uma à direita do vaso de azeite, e outra à sua esquerda. E respondi, dizendo ao anjo que falava comigo: Senhor meu, que é isto? Então respondeu o anjo que falava comigo, dizendo-me: não sabes tu o que é isto? E eu disse: não, Senhor meu. E respondeu-me, dizendo: esta é a palavra do Senhor a Zorobabel, dizendo: não por força nem por violência, mas sim pelo meu espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Respondi mais, dizendo-lhe: que são as 2 oliveiras à direita e à esquerda do castiçal? E, respondendo-lhe outra vez, disse: que são aqueles 2 ramos de oliveira, que estão junto aos 2 tubos de ouro, e que vertem de si azeite dourado. E ele me falou, dizendo: não sabes tu o que é isto? E eu disse: não, Senhor meu. Então ele disse: estes são os 2 ungidos, que estão diante do Senhor de toda a terra. Seguindo o conselho de Deus, de estudar cuidadosamente esse capítulo, e compreender o seu significado completo. Vamos então analisar esse texto. Neste capítulo de Zacarias, temos 7 componentes principais. Um castiçal todo de ouro com as suas 7 lâmpadas. Um vaso de azeite no seu topo. 7 canudos. 2 oliveiras. 2 ramos de oliveira, que são os 2 ungidos que estão diante do Senhor. 2 tubos. O óleo dourado. O que representa tudo isso? Ellen White nos informa que as 2 oliveiras representam o Antigo e o Novo Testamento. Estas são as 2 oliveiras, e os 2 castiçais, que estão diante do Deus de toda a terra. Representam as Escrituras do Antigo e Novo Testamentos. Ambos são importantes testemunhas quanto à origem e perpetuidade da lei de Deus. Ambos são também testemunhas do plano da salvação. Mas será que as 2 oliveiras representam também o Pai, o Filho e os anjos? As 2 oliveiras. O que vem da oliveira? O azeite. Então a origem do azeite é a oliveira. O azeite é símbolo do Espírito Santo. Então de onde vem o Espírito Santo? A Bíblia diz. João 15:26 diz: aquele Espírito de verdade. O azeite. Que procede do Pai. João 16:7.
Eu lhe enviarei, o Consolador, o Espírito que é o óleo. Tito 3, 5 e 6 diz: do Espírito Santo, que abundantemente ele derramou sobre nós, através de Jesus Cristo nosso Salvador. Efésios 2, 18. Através dele, Cristo, temos acesso ao Pai, em um mesmo Espírito. Ellen White também nos diz: o Espírito Santo, que procede do unigênito Filho de Deus, une o instrumento humano, corpo, alma e espírito, à perfeita natureza divina humana de Cristo. Então, o Espírito Santo, o óleo, procede do Pai e do Filho. Das duas oliveiras. Então, o Espírito, que é o óleo, vem do Pai e de Cristo. O óleo tem a sua origem. Ele vem das oliveiras. Ou seja, do Pai e do Filho. E depois para os anjos, que são os dois raminhos das oliveiras. E dos anjos, passam pelos tubos dourados, para a igreja, que queimam, e dão luz ao mundo. Ellen White, inspirada por Deus, nos revela que o Espírito Santo vem do Pai, para o Filho, e do Filho, ao seu povo, através dos anjos. Vi um trono, e assentados nele estavam o Pai e o Filho. Uma luz ia do Pai para o Filho, e do Filho para o grupo em oração. Vi então uma luz excessivamente brilhante, que vinha do Pai para o Filho, e do Filho ela se irradiava sobre o povo perante o trono. E oravam: meu Pai, dá-nos o teu Espírito. Então Jesus assoprava sobre eles o Espírito Santo. Neste sopro havia luz, poder, e muito amor, alegria e paz. Observe atentamente, que uma luz saía do Pai, para o Filho. E do Filho para o grupo em oração. Essa luz era excessivamente brilhante. Que luz era essa que Jesus recebia do Pai? Era o Espírito Santo que o seu povo estava pedindo. Então Jesus assoprou neles o Espírito Santo. Esse Espírito é luz, poder, amor, alegria e paz, que são transmitidas pelos anjos, como veremos. As duas oliveiras. O Pai e o Filho, mais evidências. Juízes 9, 8 e 9, diz que a oliveira foi chamada primeiro, porque é o rei das árvores. O Pai é o rei, Jesus é o príncipe. Salmos 52, verso 8. Jesus falando de si mesmo diz: sou como uma oliveira verde na casa do Senhor. Lucas 23, 31. Jesus falando de si mesmo diz: eles fazem essas coisas com a árvore verde. Aqui Jesus está falando de si mesmo. Jeremias 11, 16 também diz: o Senhor chamou o teu nome, Oliveira Verde. Se você quiser decifrar por que existem duas árvores e não apenas uma, então pense no Pai e no Filho. Uma oliveira representa o Pai e a outra oliveira o Filho do Pai, o Senhor Jesus, que produz o azeite dourado, pois o Espírito Santo se origina de Deus, que capacita a Igreja de Deus representada pelo castiçal. Os anjos são representados nas duas oliveiras, pelos dois raminhos. Zacarias 4, 12 e 14 diz: e, respondendo-lhe outra vez, disse: que são aqueles dois ramos de oliveira, que estão junto aos dois tubos de ouro, e que vertem de si azeite dourado? Então ele disse: estes são os dois ungidos, que assistem junto ao Senhor de toda a terra. Os dois raminhos, são os dois ungidos que assistem junto ao Senhor de toda a terra, mas quem são esses dois ungidos? Guarde bem essa palavra. Assistem diante de Deus. Ellen White nos diz: o óleo dourado que os mensageiros celestes, representados por duas oliveiras, esvaziam nos canudos de ouro para abastecer as lâmpadas. Esses dois raminhos, são os anjos, representado pelos dois anjos que assistem junto ao Senhor de toda a terra. Um deles é o anjo Gabriel. E respondendo o anjo, disse-lhe: eu sou Gabriel, que assisto diante de Deus, e fui enviado a falar-te, e dar-te estas alegres novas. Lucas 1, 19. Gabriel é um desses dois ungidos que assistem diante de Deus. E ele ocupa o lugar que Satanás mantinha no céu. Observe. Os ungidos que assistem junto ao Senhor de toda a terra, mantêm a posição uma vez outorgada a Satanás, como querubim cobridor. Por intermédio dos seres santos, que circundam seu trono, o Senhor mantém constante comunicação com os habitantes da terra.
As palavras 2 ungidos, ou filhos do óleo, em Zacarias 4. São os 2 anjos especiais do Senhor, que são os ungidos como servos especiais do Senhor, e que estão diante da arca do Senhor. Percebemos, pela revelação dada no texto, que os 2 ungidos que estão diante do Senhor de toda a terra, são 2 querubins cobridores. A missão dos 2 querubins cobridores é comunicar tudo o que de Deus receberam. Eles recebem o óleo, que é o Espírito Santo, a glória divina, e então vêm à terra, e esvaziam-se, comunicando aos homens o Espírito Santo. Segundo a Bíblia, é desta maneira que o Espírito Santo, a glória divina é comunicada aos homens. O Senhor de toda a terra, mencionado no texto, representa Cristo. Ellen White continua. Deixa que o óleo santo, que procede dos 2 ramos de oliveira, arda com santo brilho sobre o altar de tua alma. A obra desses 2 ramos de oliveira representa a riquíssima comunicação do Espírito Santo. Aqui, Ellen White é clara, ao dizer que o óleo, ou o Espírito Santo, vem dos 2 ramos de oliveira, que são os 2 querubins cobridores da arca, e que representam todos os anjos, que comunicam o Espírito Santo ao seu povo fiel. O que representa os 7 tubos? Com esse óleo, devem os pastores de Deus ser constantemente supridos, para que, por seu turno, possam comunicá-lo à igreja. Os pastores fiéis, ou todos aqueles que trabalham para Deus, são os tubos ou canais, pelos quais o Espírito Santo é comunicado à igreja de Deus. Esses 7 canudos do castiçal representam os mensageiros das 7 igrejas. Eles são as 7 estrelas ou os anjos das 7 igrejas, como está em Apocalipse 1, 20. Observe. Os ministros de Deus são simbolizados pelas 7 estrelas, que aquele que é o primeiro e o último, tem sob seu especial cuidado e proteção. Eles não são senão instrumentos em suas mãos, e todo o bem que realizam é feito mediante o seu poder. Em resumo, pode dizer-se que o azeite sai das oliveiras para os ramos, dos ramos para a tigela, da tigela para os tubos, dos tubos para o castiçal, fornecendo o azeite para as lâmpadas queimarem. Isso é o Espírito de Deus, vindo através dos anjos, e das mensagens enviadas a toda a terra pelos seus ministros e trabalhadores. Os mensageiros terrestres são representados pelos 7 canudos. E os mensageiros celestes são representados pelos ramos das oliveiras. Veja esse texto. Aqui, os mensageiros de Deus são representados pelos ramos de oliveira, que através do tubo de ouro, esvaziam de si mesmos o óleo dourado. Esta é a comunicação celeste vital de Deus a cada alma que se esvazia de si mesma. O óleo celeste comunicado ao agente humano deve ser dado àqueles que são canais consagrados, para fluir deles para os outros. Os mensageiros de Deus, que ele emprega no seu trabalho, e que são representados como os ramos de oliveira, são os anjos, e não os mensageiros terrestres. Como já vimos, os mensageiros terrestres são representados pelos 7 canudos. Os mensageiros representados pelos 2 raminhos são os anjos. Veja. É o óleo dourado, que os mensageiros celestes despejam nos tubos de ouro, para serem conduzidos para a tigela dourada, que cria uma luz contínua, brilhante e resplandecente. É o amor de Deus continuamente transferido para o agente humano, que o mantém uma luz brilhante e resplandecente para Deus. Assim, ele pode comunicar a luz e a verdade, a todos os que estão nas trevas, no erro e no pecado. O óleo dourado não é fabricado por nenhuma habilidade humana. É o poder invisível dos santos mensageiros, que esperam diante do trono de Deus, para comunicar a todos os que estão em trevas, para que difundam a luz do céu. No coração daqueles que estão unidos a Deus pela fé, o seu óleo dourado de amor flui, livremente, para fluir novamente em boas obras, em serviço real e sincero para Deus, sendo uma bênção para os seus semelhantes. Assim ele pode brilhar. Aqui Ellen White diz: é o óleo dourado, que os mensageiros celestes despejam nos tubos de ouro, que cria uma luz contínua brilhante e resplandecente. Ou seja, os anjos recebem o Espírito Santo de Cristo, e transmitem para os mensageiros terrestres, na Igreja de Cristo, nos dando luz, poder e amor. Este óleo é o poder invisível dos santos mensageiros, que esperam diante do trono de Deus, para comunicar aos que estão em trevas.
E a Bíblia diz em Hebreus 1, 9, que o Pai ungiu Jesus com óleo de alegria, ou o Espírito Santo, e os anjos também. E que esse óleo representa o Espírito Santo, portanto, esses mensageiros estão esvaziando o Espírito Santo de si mesmos no povo fiel de Deus. Todos os que são postos em contato com Deus serão puros e santos. Receberão o óleo santo dos mensageiros celestes e transmiti-lo-ão aos seus semelhantes. Na citação anterior, os anjos são chamados de santos mensageiros. E nesta citação, eles são chamados de mensageiros celestiais, porque os mensageiros de Deus têm uma mensagem. Então esse óleo que eles estão esvaziando é o Espírito Santo, trazendo luz sobre a palavra de Deus. Jesus disse: minhas palavras são espírito e vida, então é isso que eles estão esvaziando de si mesmos. Os anjos estão vindo e interagindo com agentes humanos, e então, os agentes humanos são capazes de transmitir sua palavra ao seu povo. Este é um ponto importante, esse óleo, esse poder aqui, não é algo que pode ser gerado de dentro de nós, tem que vir de algo externo, vem de cima, vem do céu, esses são os mensageiros celestiais, esses são aqueles que estão diante do Pai, e do Filho. É por isso que eles têm essa habilidade. É esse o óleo dourado esvaziado pelos mensageiros celestiais nos tubos dourados. Aqui está outra citação importante. As duas oliveiras, os mensageiros celestiais, esvaziam de si o azeite dourado, nos tubos dourados, para que flua nas taças douradas, representando as igrejas. Então a palavra de Deus está saindo deles. É o Espírito Santo que está sendo canalizado, através dos mensageiros celestiais, para os tubos dourados, para que possam fluir para as taças douradas, que representam as igrejas. As taças, com as 7 lâmpadas, que representam as igrejas, e os anjos, estão esvaziando de si, o óleo, nos corações dos pregadores da palavra de Deus. A palavra é representada pelo óleo dourado. A única segurança para qualquer alma é viver em constante comunhão com Deus. Isto é representado por Zacarias, no símbolo dos 2 ungidos, que estão ao lado do Senhor de toda a terra. Comunhão significa harmonia no modo de sentir, pensar e agir. É estar em união com Deus. E essa união entre o homem e Deus é realizado por intermédio dos anjos, mostrado por Zacarias, no símbolo dos 2 ungidos, que estão ao lado do Senhor de toda a terra. Então, as oliveiras representam o ministério dos anjos. Na Arca da Aliança, há 2 querubins, que Moisés foi instruído a fazer, e eles eram feitos de madeira de oliveira. 1 Reis 6, 23, diz: no Santíssimo ele esculpiu 2 querubins de madeira de oliveira. Esses 2 querubins representam o ministério dos anjos, aqueles que estão nas cortes do céu, recebendo o Espírito de Cristo, e transmitindo ao povo de Deus. Então há uma conexão entre a Arca da Aliança e as oliveiras. E as oliveiras aqui representam a ministração dos anjos, e o Espírito Santo sendo esvaziado destes mensageiros celestiais, fluindo para as igrejas. É isso que Zacarias capítulo 4 está ilustrando, esse é o significado daquela visão. Muito bem, então agora, podemos ver que de fato, o ministério dos anjos está ocorrendo em todos os lugares. Deixe-me dar alguns exemplos. Gênesis 4, 6. Diz: o Senhor disse a Caim: por que você está irado? Por que se transtornou o seu rosto? Se fizermos apenas uma leitura superficial desse texto, poderíamos pensar: bem, foi Deus quem falou literalmente com Caim, mas não. Como agora sabemos que são os anjos que ministram o óleo, através da visão de Zacarias 4, podemos realmente entender que são os anjos que estão interagindo com os agentes humanos. E quando a Bíblia diz que o Senhor falou com Caim, devemos entender que não foi Deus que saiu do céu e veio pessoalmente falar com Caim, mas que Deus enviou seus anjos, como espíritos ministradores, para servir a favor daqueles que hão de herdar a salvação. O Pai e o Filho envia anjos, isso foi o que aconteceu com Caim. Observe o que nos revela a mensageira do Senhor. Caim não viu manifestação de que a sua oferta era aceita. Irou-se com o Senhor e com seu irmão. Deus condescendeu em mandar um anjo para conversar com ele.
O anjo inquiriu quanto à razão de sua ira, e informou-o de que, se ele fizesse o bem, e seguisse as orientações que Deus tinha dado, ele o aceitaria, e estimaria sua oferta. Então, foi um anjo, que realmente fez a pergunta: por que você está irado? Por que se transtornou o seu rosto? Então isso aconteceu de fato. A pergunta foi feita, mas foi Deus que estava perguntando através de um anjo. Deus trabalha através do ministério dos anjos. Em Gênesis 5, 24 diz: Enoque andou com Deus e não foi mais visto, porque Deus o levou para junto de si. Novamente, se fizermos uma leitura superficial deste versículo, vamos achar que foi o Pai que agarrou Enoque pela mão, e o levou para o céu. Mas não foi isso que aconteceu. Deus enviou seus anjos para levá-lo ao céu sem ver a morte. Observe. Deus não permitiu a Enoque morrer como outros homens, mas enviou seus anjos para levá-lo ao céu, sem ver a morte. Então Deus não desceu do céu, e veio aqui na terra, e agarrou Enoque pela mão, e o levou para o céu. Foi os seus anjos que o levou. Então, podemos ver que existe ministração dos anjos, em Gênesis capítulo 4, capítulo 5. E há também ministração dos anjos em Gênesis capítulo 6, versos 7 e 8. E disse o Senhor: Destruirei o homem que criei de sobre a face da terra, desde o homem até ao animal, até ao réptil, e até a ave dos céus. Porque me arrependo de os haver feito. Noé, porém, achou graça aos olhos do Senhor. Quando a Bíblia diz: E disse o Senhor, é Deus trazendo uma mensagem a Noé através dos anjos. Sobre isso Ellen White disse: Deus enviou anjos a Noé, para informar-lhe qual era o seu propósito, a respeito dos habitantes do mundo antigo. Aquele fiel filho da justiça, declarou aos habitantes a mensagem segundo a qual, 120 anos, marcariam o fim de seu tempo de graça. Então foram os anjos que falou a Noé, como porta-vozes de Deus. Então, quando a Bíblia diz: E disse o Senhor, foi o Senhor falando através dos anjos. Foi Moisés que escreveu o livro de Gênesis, e o Senhor deu a Moisés a mensagem do livro de Gênesis, através do ministério dos anjos. E no capítulo 6, Deus envia seus anjos a Noé, para lhe informar que Deus iria enviar um dilúvio sobre a terra, porque encontrou graça aos olhos de Deus. Vamos dar uma olhada numa citação de Ellen White, que eu realmente gosto. Não existe alguma coisa estimulante e inspiradora neste pensamento de que o agente humano fica como instrumento visível para transmitir as bênçãos dos seres angelicais. Assim, quando somos cooperadores de Deus, o trabalho leva sobre si a impressão divina. O conhecimento e o trabalho dos trabalhadores celestiais, unidos com o conhecimento e poder que são transmitidos aos agentes humanos, trazem alívio aos oprimidos e angustiados. Os anjos são mensageiros celestiais, eles estão vindo para a terra com uma mensagem, e querem abençoar a humanidade e querem usar instrumento visível. Eu e você. Eles querem que estejamos interessados em participar do plano de salvação, e transmitir as bênçãos dos seres angelicais às pessoas. E o trabalho dos trabalhadores celestiais, unidos aos agentes humanos, trazem alívio aos oprimidos e angustiados. Então lá no céu, o Senhor reuniu os anjos e disse: Destruirei o homem que criei de sobre a face da terra, desde o homem até ao animal, até ao réptil, e até a ave dos céus. Porque me arrependo de os haver feito. E então ele diz: Vá até meu servo Noé, e diga isso a ele também. Diga a ele que ele deve contar isso a outras pessoas. Deus está tentando fazer com que todos participem e cooperem. É assim que ele trabalha, ele quer que outras pessoas compartilhem a mensagem. Então, muitos pensam que o Senhor simplesmente voou do céu e disse isso a Noé, mas não foi assim. Deus envia anjos para comunicar com os homens. Observe essa outra citação de Gênesis 7, verso 16. Os animais que entraram foram um macho e uma fêmea, de cada ser vivo, conforme Deus ordenara a Noé. Então o Senhor fechou a porta. A Bíblia está dizendo aqui que o Senhor fechou a porta, mas será que foi Deus que desceu do céu e pessoalmente fechou a porta da arca? Observe o que diz o comentário bíblico inspirado de Ellen White. Apesar das cenas solenes, que haviam testemunhado, a saber, os animais e as aves entrando na arca.
e o anjo de Deus fechando a porta. Continuaram eles ainda com seu divertimento e orgia, fazendo mesmo zombaria, daquelas assinaladas manifestações do poder de Deus. Então, foi o anjo que fechou a porta da arca. Deus estava atuando através do anjo. O ministério dos anjos na escada que Jacó sonhou. Gênesis 28, 12 diz: E Jacó teve um sonho no qual viu uma escada apoiada na terra. O seu topo alcançava os céus, e os anjos de Deus subiam e desciam por ela. A escada que Jacó sonhou é um conceito importante na Bíblia porque revela o ministério dos anjos, que estão literalmente subindo e descendo do céu para a terra. O céu é um lugar real, a terra é um lugar real e os anjos são reais. Eles estão subindo e descendo para cima e para baixo, como se estivessem fazendo uma viagem de ida e volta em um avião, mas o destino é o céu e a terra. A respeito do maravilhoso trabalho dos anjos, Ellen White diz: Os anjos de Deus estão sempre indo da terra ao céu, e do céu à terra. Os milagres de Cristo pelos aflitos e sofredores foram operados pelo poder de Deus, através do ministério dos anjos. E é por meio de Cristo, pelo ministério de seus mensageiros celestiais, que toda a bênção nos advém de Deus. Esta citação é clara. Os anjos estão sempre indo da terra ao céu. E os milagres de Cristo pelos aflitos e sofredores foram realizados pelo poder de Deus, através do ministério dos anjos. Aqui vemos como o canal da bênção flui. Cristo é a escada e a conexão entre o céu e a terra. Os anjos são os agentes que nos trazem bênçãos de esperança, coragem, saúde e vida, e enviam nossas orações e pedidos de volta ao céu através de Cristo, a escada. Todas as bênçãos de Deus para o homem são através da ministração de santos anjos. Os anjos subindo e descendo essa escada é um símbolo da comunicação constante mantida entre a terra e os lugares celestiais. Esse é o mesmo conceito que está sendo ensinado na visão de Zacarias 4, das duas oliveiras. É por isso que temos aquelas citações de Ellen White, que diz que todas as bênçãos que vêm ao homem são através do ministério dos anjos, mesmo quando Cristo estava na terra. Ellen White esclarece: A missão dos dois ungidos é comunicar luz e poder ao povo de Deus. É para receber bênção para nós, que eles estão na presença de Deus. Como as oliveiras esvaziam-se nos tubos de ouro, assim procuram os mensageiros celestes comunicar tudo que de Deus receberam. E quando esses anjos esvaziam de si mesmos o óleo de ouro da verdade, no coração daquele que está ensinando a palavra, então a aplicação da verdade será uma questão solene e séria. Os mensageiros angélicos expulsarão do coração o pecado, a menos que a porta do coração esteja trancada, e se recuse a admitir a Cristo. Cristo se retirará daqueles que persistem em recusar as bênçãos celestiais, que lhes são tão livremente oferecidas. Precisamos conhecer melhor do que conhecemos a missão dos anjos. Convém lembrar que cada verdadeiro filho de Deus tem a cooperação dos seres celestiais. Anjos como chamas de fogo. Vamos ver agora sobre esse conceito dos anjos e o fogo. Hebreus 1, 7 e 14 diz: E, quanto aos anjos, diz: Faz dos seus anjos espíritos, e de seus ministros labareda de fogo. Não são porventura todos eles, espíritos ministradores, enviados para servir a favor daqueles que hão de herdar a salvação? Agora, observe o texto de Daniel 7, versos 9 e 10, tendo em mente esses dois textos do capítulo 1 de Hebreus, que acabamos de ler. Eu continuei olhando, até que foram postos os tronos, e um ancião de dia se assentou. A sua veste era branca como a neve, e o cabelo da sua cabeça como a pura lã. E seu trono era de chamas de fogo, e as rodas do trono estavam todas acesas em chamas. Um rio de fogo manava e saía diante dele. Milhares de milhares o serviam, e milhões de milhões assistiam diante dele. Assentou-se o juízo, e abriram-se os livros. Então, aqui vemos a personalidade de Deus. Ele tem uma vestimenta, assim como nós. Isso indica que ele tem um corpo, uma forma. O livro Primeiros Escritos diz que o Pai tem uma forma igual à do Filho. Ele tem cabeça como nós, pois no verso diz que os cabelos de sua cabeça eram como a pura lã. E nós fomos feitos à sua imagem.
Temos uma cabeça, o Pai tem uma cabeça, ele tem cabelos, temos cabelos. Seu trono era como chamas de fogo, e as suas rodas de fogo estão queimando. Agora observe, que o texto diz, que essas rodas, em seu trono, estão queimando. Em Salmos 68, 17, diz que esses carros são os anjos de Deus. Os carros de Deus são 20.000, sim, milhares e milhares de anjos. Do Sinai vem o Senhor ao seu santuário. E o seu trono se move, porque ele estava no lugar santo e se dirigiu para o lugar santíssimo do santuário. E seu trono era de chamas de fogo. Por que chamas de fogo? Daniel 7, 10, responde que um rio de fogo manava e saía diante dele. Milhares de milhares o serviam, e milhões de milhões assistiam diante dele. Assentou-se o juízo, e abriram-se os livros. O ancião de dias, que é Deus o Pai, está sentado no lugar santíssimo. Um rio de fogo manava e saía diante dele. Milhares de milhares o serviam, e milhões de milhões assistiam diante dele. Estes são os anjos. Estes são ministros que Deus fez como labaredas de fogo. Estes são os espíritos ministradores, enviados para servir a favor daqueles que hão de herdar a salvação, exatamente como Paulo diz em Hebreus. Estes são anjos que Zacarias 4 se refere com as duas oliveiras, os dois ungidos que estão diante da presença de Deus. Fazeis dos ventos, os vossos mensageiros, e dos flamejantes relâmpagos, vossos ministros. Será possível que o dom de línguas no Pentecostes tenha sido concedido por Deus aos apóstolos, através do ministério dos anjos? Ellen White, sempre em harmonia com as Escrituras, percebeu a conexão entre a obra dos anjos e o Espírito Santo no Pentecostes. Observe. Todo o céu está interessado na sua salvação, e os anjos de Deus estão esperando para fazer por você o que fizeram pelos primeiros discípulos no dia de Pentecostes. Através do ministério dos anjos, o Espírito Santo é capacitado a trabalhar na mente e no coração do agente humano e atraí-lo a Cristo. Em Atos capítulo 2, no Pentecostes, o Espírito Santo veio sobre os discípulos em forma de línguas de fogo, chamas de fogo. E agora sabemos que há um relacionamento íntimo entre os anjos e o Espírito Santo. Assim como nós somos templo para a morada do Espírito Santo de Deus, os anjos também são um templo onde o Espírito Santo habita. É para isso que fomos feitos, e é isso que os anjos são. O Pentecostes foi o derramamento do Espírito Santo, e como você pode ver no espírito de profecia, os anjos estavam presentes no dia de Pentecostes, esvaziando o óleo dourado, esvaziando o Espírito de si mesmos, sendo canais para o Espírito Santo fluir para outros. Então o Espírito Santo vem para nós através do ministério dos anjos. Todas as bênçãos, todos os milagres, todo o poder, toda a comunicação de Deus é através desses anjos. E assim vemos que há uma conexão íntima entre os anjos e o Espírito Santo. Apocalipse 4, verso 5, é mais um texto interessante e revelador sobre isso. Diante do trono ardiam 7 tochas de fogo, que são os 7 Espíritos de Deus. O texto diz que essas 7 lâmpadas são os 7 Espíritos de Deus. E podemos dizer com confiança: são 7 anjos. Os 7 anjos mais elevados estão diante do trono de Deus, é isso que o Apocalipse quer dizer, pois Paulo afirma em Hebreus 1, verso 7. Que Deus faz dos seus anjos espíritos, e de seus ministros labareda de fogo. Então quando Ellen White fala dos anjos mais elevados, nas cortes celestiais, sabemos quantos são. O Apocalipse nos diz que há 7, e o que eles estão fazendo? Eles foram designados para apresentar as orações dos santos, e entram e saem diante da glória de Deus. Há 7 anjos, muito elevados, que estão diante do trono de Deus, e eles estão apresentando as nossas orações diante do trono de Deus. 7 olhos. E olhei, e eis que estava no meio do trono, um cordeiro, e tinha 7 chifres e 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados a toda a terra. Agora quero me aprofundar em uma citação específica do livro, A Ciência do Bom Viver, página 417, para entrarmos na ideia da onipresença. Os 7 olhos que veem em todos os lugares.
Por meio desses mensageiros, ele está em comunicação ativa com todas as partes de seu domínio. Por seu espírito ele está presente em toda parte. Através da agência de seu espírito e seus anjos, ele ministra aos filhos dos homens. Este texto está apoiando tudo o que aprendemos nesse estudo. A agência, ou operação, que permite a Deus ser onipresente, funciona através de ambos: o Espírito e os anjos. Note-se que a preposição de tem um duplo objetivo. Não diz através da agência de seu Espírito e através da agência de seus anjos, mas através da agência de seu Espírito e seus anjos. Ela está dizendo que é uma só agência. Não são duas operações diferentes, mas uma só. Deus não diz: hoje vou mandar o Gabriel, por exemplo, e amanhã vou mandar o Espírito Santo. Não funciona assim. Ele vai mandar o anjo Gabriel, ou outro anjo imbuído do Santo Espírito. É assim que funciona. Esse anjo recebe o Espírito de Cristo, e esse Espírito vai compeli-lo a vir até nós, trazendo essa bênção. E então esse Espírito vai nos usar para canalizarmos essas bênçãos a outras pessoas. Observe que Deus ministra, através da agência do Espírito e dos anjos. A palavra ministra é um verbo que tem um objetivo. E o objetivo aqui é mostrar que está ligado à agência divina, que é uma só. A palavra agência é um substantivo que está ligado com a preposição de e tem um objeto composto. Ela é a ação de seu espírito e de seus anjos. Em outras palavras, os anjos fazem parte, e o Espírito faz parte dessa ação. Isso está no contexto da onipresença, o que faz todo o sentido. Visto que o Espírito Santo é o sopro de Cristo em mim, é sua vida em mim, e não é uma essência que permeia toda a natureza ou um fantasma desencarnado que habita em mim, mas sim, Deus está em toda parte ao habitar na pessoa de seus santos. Deus está presente pelo processo de habitar em outros. Deus pode estar em dois lugares ao mesmo tempo vivendo sua vida em outra pessoa. Cristo e Deus habitam em mim através do seu Espírito, sua vida. Apocalipse 7 fala dos 4 anjos, que retêm os 4 ventos, e sabemos que esses ventos são revoluções, guerras, conflito, e que eles são retidos ou controlados pelos anjos. Eles estão indo aos líderes mundiais, trabalhando nas mentes dos líderes dos países, para escolher a paz e não a guerra, e esse é o trabalho deles. Quando os anjos começam a afrouxar os ventos, é porque Deus está dizendo que meus filhos estão quase selados, e estamos chegando perto do fim. Esse é o trabalho que os anjos mais elevados estão fazendo. Ezequiel contemplou a glória e poder dos anjos junto ao trono móvel de Deus. E, quanto à semelhança dos seres viventes, o seu aspecto era como ardentes brasas de fogo, com uma aparência de lâmpadas. O fogo subia e descia por entre os seres viventes, e o fogo resplandecia, e do fogo saíam relâmpagos. E os seres viventes corriam, e voltavam, à semelhança de um clarão de relâmpago. Os anjos mais elevados nas cortes celestiais são designados para atender às orações que ascendem a Deus, para o avanço da causa de Deus. Foram-me mostrados anjos de Deus, todos prontos a comunicar graça e poder aos que sentem sua necessidade de força divina. Mas esses mensageiros celestes não concederão bênçãos, a menos que sejam solicitadas. Eles têm esperado pelo clamor de pessoas famintas e sedentas das bênçãos de Deus. Então, caros irmãos, há milhares e milhares de anjos, ministrando como chamas de fogo, nas cortes do céu, e até mesmo os mais elevados, como Gabriel, e seus companheiros querubins, estão fazendo este trabalho. Os anjos mais próximos do trono, virão para a terra, para ajudar o homem. Isso é bíblico, isso aconteceu com João, com Daniel, com o rei Ciro, com Guilherme Miller, etc. Que você possa receber o óleo ministrado pelos anjos.